Vamos mergulhar hoje numa ideia, olha, uma ideia poderosa, quase secreta, que consegue conectar matemática, física quântica e espiritualidade de um jeito fascinante. A gente vai explorar a lei do inverso. Para começar, vamos pensar um pouco sobre isso. E se o universo tivesse uma espécie de lei de retorno escondida? Uma garantia de que nada, absolutamente nada, se perde de verdade. Só é refletido? Que cada passo que a gente dá, cada ação já carrega ali dentro a semente do seu próprio retorno ao equilíbrio. É essa a premissa que a gente vai investigar hoje. E a nossa jornada começa num lugar que talvez seja um pouco inesperado: a matemática. É justamente lá que a gente encontra a pista mais clara, mais elegante para essa lei universal. Sabe, quando a gente vê esse A elevado a -1, o nosso primeiro instinto talvez seja pensar em anulação, em negação. Mas a matemática ensina algo muito mais profundo. O inverso não destrói, pelo contrário, ele é a chave que desfaz uma operação, que permite voltar ao ponto de partida, à unidade. É como se fosse uma memória do equilíbrio original. Então, o ponto crucial é este: o inverso é um caminho de volta. É o princípio que garante que, para toda ação, existe uma passagem de retorno à harmonia original. Guarda bem essa ideia, porque ela é o alicerce de tudo que a gente vai ver a seguir. Ok, agora vamos sair um pouco do mundo abstrato dos números para ver como esse mesmo princípio ecoa na ciência, sabe? Do mundo minúsculo dos quanta até a imensidão do cosmos. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Olha só essa simetria de pensamento. De um lado, a física quântica falando de operadores inversos que devolvem o sistema ao seu estado original, quase como uma memória fundamental do universo. Do outro, a teosofia descrevendo a mesmíssima dança cósmica, ciclos de expansão e dissolução, de manifestação e recolhimento, sempre voltando para a fonte, para o uno. São duas linguagens diferentes descrevendo a mesma, exata lei de retorno. Incrível, né? E se essa lei toda não opera só lá fora, nas estrelas e nos elétrons, mas também aqui dentro, na nossa própria consciência, vamos trazer esse princípio universal para o campo mais íntimo que existe, o nosso mundo interior. E essa citação, nossa, ela ilustra a ideia de forma brilhante. A nossa sombra, sabe, aquele conjunto de traços que a gente às vezes esconde ou nega, ela não é um erro de fabricação. Ela é o nosso inverso matemático pessoal. É o reflexo necessário da nossa luz. Olha como isso se torna concreto. Não existe virtude sem a sua contraparte ali, latente. O orgulho, muitas vezes, é o espelho de uma humildade que ainda não foi vivida. A raiva pode ser o reflexo de uma compaixão que foi bloqueada. E o medo? O medo é o avesso da confiança que ainda precisa ser conquistada. A sombra não é o nosso oposto, é a nossa totalidade esperando para ser reconhecida. E aqui está a virada de chave, a mudança de perspectiva mais importante de todas. A jornada não é sobre lutar contra a escuridão, é sobre entender que a sombra é a chave que nos devolve a nós mesmos, completos. Integrar o inverso é o caminho para a totalidade. Bom, passamos da teoria para a vivência. Como é que essa lei do inverso pode ser usada na prática para a cura? Vamos dar uma olhada em como uma tecnologia espiritual, a apometria, aplica esses conceitos de uma forma bem direta. Na apometria, o chamado salto quântico é exatamente isso, um deslocamento instantâneo de consciência. Através do foco da vontade, a mente literalmente pula de um estado vibracional para outro, mais sutil, sem precisar percorrer todo o caminho intermediário. É uma aplicação direta do princípio quântico para acessar novas perspectivas e, com isso, promover a cura. E para complementar esse salto, existe a inversão de spin. Pegando o termo emprestado lá da física, essa técnica basicamente reorienta o fluxo de energia do nosso campo vital. Pensa que, se algo estava girando para o lado errado, drenando energia, a inversão vai lá e corrige esse fluxo, realinhando tudo com o eixo original do espírito. É literalmente um retorno à harmonia. Então vamos lá, chegou a hora de juntar todas as peças. A gente passou pela matemática, pela física, pela psicologia e pela prática espiritual. Como é que tudo isso se conecta numa visão só, unificada? Aqui está o resumo. O A-1 é a lei universal. O salto quântico é a aplicação dessa lei na consciência, permitindo a mudança de perspectiva. E a inversão de spin é a aplicação no campo energético, restaurando o equilíbrio.
São, no fundo, três faces do mesmo movimento fundamental de retorno à origem. E com isso, a nossa percepção muda completamente. O inverso, seja ele a sombra, a dissolução cósmica ou um operador matemático, deixa de ser visto como um adversário. Ele se torna sagrado. Ele vira o espelho que nos lembra de onde viemos e da totalidade que, na verdade, nós já somos. E para encerrar, fica esta reflexão. Olhando para dentro, qual parte de nós, qual sombra, está apenas esperando para ser vista não como um problema, mas como a chave para o nosso próprio retorno ao equilíbrio? Qual inverso precisa ser integrado para que a consciência se torne finalmente inteira? A resposta? Bom, a resposta é o início de um belo caminho.